Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 3 de maio de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 23, intitulado Estranha Moral. Hoje nós deveremos estudar odiar pai e mãe. Vamos iniciar como mensagem de reflexão: cuidado de si. É um versículo que o nosso Emmanuel irá comentar da carta de Paulo a Timóteo. Está no capítulo 4, o versículo é o 16. E um pedaço dessa carta diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Vale ressaltar que Timóteo era um filho querido de Saulo de Tarso, um filho do coração, né? Então, é como se fosse assim um discípulo, vamos dizer. Então, alguém que ele tinha muito carinho. Então, por isso, essa carta de orientação. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Carta de Paulo a Timóteo. Emmanuel comenta essa passagem, diz assim: em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas de braços cruzados em desalentos. Há pelotões, não é nenhum e nem dois. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Então, não compreendem o trabalho e a confiança. Então, é aquele grupo de pessoas que acham, que se reúnem para criticar tudo e todos. O Brasil está perdido, os nossos políticos são horrorosos, perdendo em si, não conseguindo compreender o trabalho constante. Ao invés de estares a reclamar, trabalha. E ao invés de se desesperar, falta a serenidade e a fé viva. O que é a fé viva? É a confiança. Não se desespera, gente. O avião pode estar em turbulência, o navio pode estar usando de uma forma alegórica. Pode o que esteja acontecendo, a gente vai sentir, porque a gente está dentro desse barco, mas não há desespero. Então, o desespero é a ausência da fé. O medo é a ausência da fé. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e condenando criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do sentimento.
Esse procedimento conduz os espíritos a horizontes mais vastos, quando esse cidadão, essa cidadã, esse filho de Deus, essa filha de Deus, se coloca numa condição de vigiar o campo interno, de valorizar disciplinas, que normalmente nós não valorizamos, nós vivemos fazendo tudo que dá na nossa cabeça, não tendo a disciplina de nos melhorarmos. Por isso que ele diz, bem como examinar as necessidades, por isso que ele diz, o campo interno, valorizar disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do sentimento. Vamos avaliar que tipo de necessidade vai em nosso coração, em nosso sentimento. Como examinar as necessidades, porque às vezes nós criamos necessidades que não existem, que não são nem necessárias, que são na verdade desnecessárias. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, quando ele começa a fazer esse movimento, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, desde o vegetal até o ser humano. Efetuando esses procedimentos, conduz os espíritos a horizonte mais vasto, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do trabalho, do serviço, do esforço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Então vamos para o Evangelho. Então Allan Kardec, no capítulo 23, ele fez esse capítulo Estranha Moral, onde ele pegou aquelas citações do Evangelho para aquelas citações complexas. Imagina, quando Jesus fala odiar pai e mãe, quando ele fala abandonar pai, mãe e filhos, a outra fala dele, deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, e ele quando diz, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então são textos assim complexos, como um homem que exalava amor poderia trazer essas frases. Então o nosso querido Allan Kardec vai pegar esses textos complexos, vai trazer e nós vamos estudar ele e os espíritos comentando essas passagens, tá bem? Se houver alguma dúvida. Agora é sempre bom nós entendermos que Jesus nasceu dentro de uma cultura hebraica. E o idioma hebraico é um idioma, por exemplo, nós temos falas em português que nós não vamos encontrar em inglês. Passarinho, passarão. E a gente pode falar passarão de pássaro grande e passarão de passar. Então, como fazer determinadas traduções? E tem coisa que nós encontramos no português que não tem no inglês. A mesma coisa o hebraico. Então, o hebraico não tinha amar menos, amar um pouco mais. Então, a fala hebraica, o nosso irmão Haroldo Dutra Dias nos esclarece bastante nesse tema. O hebraico, ele é muito reto, ele é muito direto, ele não tem curva. Então, ou ama ou odeia, não tem. Eu gosto menos.
eu tenho raiva. Não tem. A palavra que existe é gostar e odiar. E odiar não é o nosso conceito. Odiar é justamente gostar menos. Então quando nós vamos ler um texto, o nosso texto, Nosso Senhor Jesus, quem escreveu era hebreu. E a fala do Nosso Senhor Jesus estava de comum acordo com uma época. Então nós temos que pegar o texto e entender o contexto que esse texto estava inserido, para a gente poder compreender de uma forma lúcida e não fanática. Vamos lá então? Essa citação aqui é de Lucas, logo depois tem Mateus e o comentário de Kardec. Uma grande multidão marchava com Jesus, andava ali, voltando-se para o povo, e Jesus disse: se alguém vem a mim e não odeia, e aí já falei o que é esse odiar, tá? Não vai imaginar. E não odeia seu pai e a sua mãe, e lembra que Jesus falou em aramaico. O primeiro a escrever foi Levi, deve ter escrito em aramaico, porque o hebraico era uma língua litúrgica que só se falava dentro da sinagoga. Como nós tivemos um período que se realizava a missa em latim. Então o hebraico não era um idioma que a humanidade hebraica conhecia, não. A fala, o idioma era o aramaico. O hebraico era a língua intelectual dos religiosos, dos doutores da lei. Por isso que quando Saulo de Tarso vai falar na sinagoga e que ele começa a falar em hebraico, todo mundo parou. Porque isso já queria dizer que ele era um homem muito intelectual e que era um doutor da lei. Para fazer uma palestra em hebraico. Então o hebraico não era uma língua comum, não era um idioma comum, era um idioma litúrgico, era dentro da sinagoga. O idioma comum era o aramaico. Não existe nenhum manuscrito em aramaico, nem em hebraico, do Novo Testamento. Estou falando do Novo. Tudo que se achou estava em grego. O escrito mais antigo está em grego. Então, quando se passa do aramaico, e o mundo falava grego, que passou para o grego e depois para o latim, e aí veio depois o nosso irmão Lutero e fez a tradução para o alemão, olha a quantidade de adaptação. Por isso é que nós chamamos de tradução, interpretação. Então, tem algumas traduções que são verdadeiras interpretações. O nosso Haroldo, novamente, ele conta que no Antigo Testamento, já no Antigo Testamento, tem um salmo de Davi que diz assim: e os meus dentes estão cheios de gordura. Na tradução tá: eu me alegro no Senhor. Então, mudou, mas o tema central é o mesmo, porque estar com os dentes cheios de gordura, isso para aquela época queria dizer que a pessoa estava em festa, porque só comia carne em festa. Então, daí é a tradução. O tradutor, ele faz isso. Então, por isso que ele diz que às vezes é cruel realmente esse trabalho de traduzir, porque você tem que adaptar para a língua que você está traduzindo. Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo a que tem, não pode ser meu discípulo. Se nós formos pegar e substituir a palavra odiar, mas realmente o que nós aprendemos? No Antigo Testamento, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o nosso Senhor Jesus nos vem e diz assim: ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, uma pessoa extremamente agarrado a pessoas e a coisas vai negar o Cristo.
Nós vamos ver em que momento isso vai. Qual o exemplo no Novo Testamento que nós temos? A prisão de Joana de Cusa e de um filho adolescente. Está no livro Boa Nova. A prisão de Joana de Cusa e do filho adolescente, amarrados a um porte, gravetos, um líquido e pronto para incendiar a mãe e o filho. Bastava a mãe dizer que negava, que era cristã, que negava Jesus, ela estaria solta e o filho também. Mas ela não negou. O soldado, revoltado com aquela mãe, que optava pelo Cristo, pelo Jesus, por um homem, por um nazareno, e deixava um filho morrer queimado, inclusive ela mesma. E aí o soldado, para tentar salvar o filho, começa a chicotear o filho, que era uma forma de torturar a mãe para ver se a mãe mudava. E à medida que ele foi chicoteando o menino, o jovem olhou e disse: mãe, nega, eu não quero morrer. E ela diz: cala-te, pois tu não sabes o que dizes. Quem tem essa firmeza? O amor de Joana de Cusa pelo Cristo era acima de tudo e de todos, inclusive da própria vida dela. Nós não conseguimos compreender isso. Mesmo tendo passado 2000 anos, nós não conseguimos compreender esse amor e essa fidelidade ao Cristo. Ela foi queimada, ele foi queimado, mas conta Humberto de Campos que quando as labaredas começaram a subir, ela sente uma mão muito amiga no ombro. Era o próprio Cristo que tinha vindo receber. Então hoje, a vida pediu a Joana, por alguns segundos, ela fez a decisão dela. Hoje, o cristianismo nos pede que a gente dê a nossa vida, deixando de viver o personalismo que nós nos transformamos. E ele dizendo assim: viva a minha vida, faça como eu te ensino, abre mão da idiotice que tu és. Senão tu vai sofrer muito. Então a vida hoje, o que Jesus sempre nos solicita, então não tem como, se eu me idolatro muito, se eu idolatro muito os meus, eu nunca vou colocar Jesus em primeiro lugar. Nós vamos ver isso mais uma vez na obra Paulo e Estevão. E vamos ver com a própria Maria. Na obra Paulo e Estevão, Paulo já tinha sido decapitado. É assim que Jesus trata aqueles que são muito queridos, tá? Ele não trata a pão de ló. Já tinha sido decapitado, acordou cego no mundo espiritual, sem saber se estava morto ou se estava vivo. Ananias novamente veio recebê-lo, devolveu a visão. No devolver a visão para ele, ele solicitou ir ver os irmãos que estavam sofrendo, foi até eles, e ali, depois desse pedido, 3 seres luminosos, o Cristo, Abigail e Estevão, vieram receber. O primeiro olhar de Paulo foi para quem? Para Abigail. Mas ele lembrou da fidelidade dele ao Cristo. E o Cristo abriu os braços e o primeiro abraço foi ao Cristo. Vamos ver Maria, a mãe de Jesus. Vamos estudar isso agora no Boa Nova. Nos momentos finais de Maria, quando ela sai do corpo, os anjos vêm recebê-la. Qual o primeiro pedido de uma mãe que está com muita saudade de um filho?
Os anjos dizem assim: Mãe Santíssima, que esse é o título dela. Era a mãe dele, passou a ser mãe de todo mundo. Mãe Santíssima, faça qualquer pedido. O que a senhora quer? Eu quero ir até Roma, ver os meus filhos que sofrem em nome do meu filho. Então você vê assim, mas Conceição, ela colocou Jesus em primeiro lugar, o amor pelo semelhante, o respeito. E ela rapidamente se vê em Roma, dentro do circo, e um grupo esperando o momento para ser jogado às feras. E ela percebe uma jovem que tremia de medo. Ela, em espírito, ela se aproxima da jovem, sussurra no ouvido dela: cante, minha filha, cante. E a jovem inspirada começou a cantar uma música. Daqui a pouco os outros que também estavam com medo começaram a cantar a música. Daqui a pouco todos entraram no circo cantando em uma só voz. E a partir daquele momento, todos os cristãos que adentravam na arena, adentravam cantando. Então, o movimento da evolução é quando você pensa no outro antes de pensar em si mesmo. E é isso que nos falta. Então aqui o nosso Senhor Jesus, Ele fala isso: se alguém vem a mim e não odeia ao pai e à mãe, a sua mulher e seus filhos, aos seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Paulo de Tarso. Saulo, já apóstolo Paulo, voltando a Jerusalém. A família, a mãe morreu de desgosto. A irmã Dalila mudou de cidade com vergonha, porque o irmão virou uma chacota. E quando ele, com fome, magro, doente, vai bater a porta do pai, o empregado não reconhece Saulo. De tão diferente que aquele homem está. Muito tempo no deserto, pele negra. E ele pediu para falar com o pai dele, ele deu o nome do pai. E o servo foi chamar. Quando o pai veio, o pai imediatamente reconheceu o filho. Abraçou com muita alegria. Meu filho, você voltou. Eu sabia que tudo isso era uma mentira. Você jamais seria um seguidor de um Nazareno. E Saulo, naquele diálogo difícil, mostrou ao pai que Jesus era o Messias. E aí o pai faz a proposta: ou ele, ou eu. E Paulo responde: meu pai, nós dois precisamos dele. E o pai olhou muito frio e disse: já fizestes a tua escolha. Meu pai, eu estou com fome, eu estou doente, eu estou precisando do Senhor. Vá pedir para o carpinteiro. Virou as costas. Paulo saiu, chorando muito. Olha, você está vendo? O que é fidelidade a Jesus? Agora, olha o tipo de testemunho que esse grupo está dando. Nós ainda não somos chamados para esse tipo de testemunho. Somos menores. É a alfabetização. Então eu trouxe esses. Depois o pai mandou o servo levar uma bolsa de moedas, de dinheiro. O primeiro ímpeto de Paulo foi devolver. Vaidade, né? Orgulho. Aí ele lembrou de Jesus novamente. Disse, não, Jesus quer que eu curve o joelho.
e de forma muito amorosa, agradeceu ao servo e pediu que agradecesse ao pai dele. Então, a fala do nosso Senhor Jesus, quando a gente vê esses irmãos no testemunho, a gente vai entendendo. Então, é colocar primeiro em lugar realmente a fidelidade a Ele e não negar, seja por quem for. Seja por quem for. Se tiver de perder, você perde, até a vida. Mas nunca se afaste dele. Nunca vá anuir com o crime. Nunca. E ele vem mais. E quem quer a seus irmãos, mesmo a sua própria vida, aí a gente pega a história de Joana de Cusa, não poderá ser meu discípulo, porque a gente diz assim, a vida é minha, e nós perguntamos, de que vida você está falando? Quem disse que tu tem vida? Quem disse que somos dono da vida? Hoje mais um jovem morreu essa madrugada. E quantos não morrem? Mas ontem ninguém sabia. Hoje está nas redes sociais, uma pessoa muito conhecida. Quantos hoje estão com a gente, amanhã não estão mais? Então é preferível perder a vida servindo ao Cristo do que perder a vida inteira servindo ao mal. Porque quem perde a vida com Cristo, ganha a vida. Quem perde a vida com o mal, perde toda a vida. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Carregar a sua cruz, essa cruz, meus irmãos, a que mais pesa, a que mais maltrata, a que mais nos destrói, é essa cruz interna, vaidade, egoísmo, orgulho, ciúme, prepotência, toda essa coisa junto. Se a gente conseguir pegar isso, levar junto para trabalhar. E outra, não é abrir mão da dor não, traz ela junto. Porque às vezes a gente acha que seguir Jesus é ter uma vida de calmaria. Poxa, Paulo foi degolado, Joana foi queimada, Pedro foi crucificado, segundo de cabeça para baixo. Todos os discípulos foram... A gente está achando que vai ser marasmo? Não, é cruz mesmo. Porque a gente vive no mundo de doido. Você pega um Chico, que foi um homem boníssimo. Olha a quantidade de dores que esse homem teve em convivência diária. Então, se o planeta Terra fosse de regeneração, ou já de mundo de ditosos, a gente não teria cruz. Mas, infelizmente, a gente ainda vive num planeta de provas e de expiações. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo, porque não pode servir a dois senhores. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí já encaixa aqui a fala de Joana de Cusa. Encaixa aqui a fala de Paulo. E encaixa aqui também Francisco de Assis, filho de um grande empresário na Itália. E chegou um momento que ele decidiu realmente, a ficha dele caiu, ele entendeu quem ele era, qual era o propósito de vida, e ele decidiu fazer o voto à pobreza, fundar um novo meio dentro de plena Inquisição, em que isso aqui era valorizado muito. E ele fez totalmente o voto da pobreza. O que o pai fez? O pai renegou o filho.
Ele disse, inclusive, essa roupa aí quem comprou fui eu. Não por isso, o papai tirou tudo e saiu nu. Então, quando você emparelha em um momento em que você tem que fazer uma decisão, você diz, ou eu sigo o caminho torto, ou eu sigo Cristo. Não titubeia. Não titubeia. Segue Cristo. Aí vem o nosso Kardec. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, contrastam de maneira tão estranha com a sua linguagem habitual, que instintivamente repelimos o seu sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, olha como Kardec é lúcido, visto que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia. O evangelho não, nenhum evangelho, mas tínhamos as anotações de Levi, que foi revelado no livro Paulo Estevam. Algumas anotações de Levi. Foi redigido enquanto ele vivia. É de se supor que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso. Imagina Jesus dizer odiar pai, odiar mãe, né? Ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo de primeiro, o sentido primeiro, ao passar de uma língua para outra. Olha, você está vendo a lucidez de Kardec? Por quê? Porque Kardec falava 5 idiomas diferentes. Inclusive, ele fazia traduções. Então, ele, como um tradutor, ele tinha a lucidez e a consciência de que uma palavra que você encontra em determinado idioma, você não encontra em outro. E aí, o intérprete, ele tem que fazer esse movimento do quê? Justamente de tentar arrumar uma palavra mais ou menos parecida que se possa encaixar. Sem tirar o sentido original. Ele tem que ter maior cuidado para não fazer isso, mas às vezes ele faz. Quer ver uma coisa complexa? O hebraico não tem vírgula. O aramaico não tinha. Então, nós temos uma frase de Jesus. Eu te digo hoje estarás comigo no paraíso. Tá bom. Aonde está a vírgula aí? Eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Eu te digo, vírgula, estarás hoje comigo. Então ninguém sabe onde está a vírgula. Então, quando foram colocar vírgulas, que você pega o Novo Testamento, tem vírgulas. Quando foram colocar vírgula, alguém tomou a decisão. Kardec já lúcido, pode ter sofrido alguma alteração. Bastaria que um erro fosse cometido uma vez para que os copiadores o repetissem, como acontece frequentemente com relação aos fatos históricos. Basta um colocar uma vírgula errada, a partir daquele momento todo mundo que copiar também vai o quê? Gente, nós estamos falando de 160 anos de espiritismo. Nós estudamos o livro há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, e nós tivemos o cuidado de estudar essas obras em várias edições. E a gente encontra erros da gráfica. O cidadão que está lá redigindo, digitando, coloca a palavra errada. Imagina fazendo uma tradução. E é isso que Kardec está falando aqui. Então a gente tem que ter muito bom senso quando nós nos arvoramos ao estudo do Novo Testamento e principalmente do Antigo Testamento. Então você tem que interpretar. Então a primeira coisa é entender, da cultura hebraica não existe gostar menos, gostar mais. É odiar mesmo, mas que não tem um sentido que nós temos, a nossa conotação. Odiar para a gente é uma palavra muito forte. Para ele não. Por isso que ele diz, o sentido primitivo, ele diz assim, ou o que não é menos provável, o sentido primitivo, ao passar de uma língua para outra, pode ter sofrido alguma alteração.
Bastaria que um erro fosse cometido uma vez para que os copiadores o repetissem, como acontece frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso, né? Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Será, pois, supérfluo discuti-la e, ainda menos, tentar justificar. Dever-se-ia primeiro saber se ele, Jesus, a pronunciou. E, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Olha, tá vendo? E a gente descobriu que tem o mesmo valor? A palavra odiar tem o mesmo valor do que na nossa? Mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, fecha aspas. É certo que ele não exprime a ideia que lhe atribuímos, porque olha só, está vendo que ele já pegou a citação de João. João fez essa anotação: aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Olha só que interessante. Aí ele fecha aspas e diz: é certo que ele, João, não exprimia a ideia que lhe atribuímos ao ódio. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Por exemplo, acho que é Sevaot, se não me falha a memória. Você pode traduzir para estrela, como você pode traduzir para exército. Aí você vai ver no hebraico o exército de Deus. Mas você pode traduzir também para o quê? Estrela de Deus. Entenderam, gente, isso? A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal é, por exemplo, aquela que no Gênesis designa a frase da criação e que também servia para expressar simultaneamente um período qualquer de tempo e revolução diurna. Olha só. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi a obra de seis vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo. Essa você já conhece. É mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha, você fica coçando a cabeça. Ele diz, pode ser traduzida por camelo, como também pode ser traduzida por cabo. Porque os cabos eram feitos de pelos de camelo. Esta razão de haverem traduzido pelo termo camelo, na alegoria do buraco de uma agulha. É necessário, aliás, levar-se em consideração os costumes e o caráter dos povos, pela influência que exercem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Em uma pode ser uma injúria ou uma blasfêmia. Tem palavras que em um determinado país é uma blasfêmia, no outro é um elogio. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o passar do século. Olha só, em uma pode ser uma injúria ou uma blasfêmia, e em outra ser uma palavra insignificante, conforme a ideia que sugira. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para ser exata, deve empregar, às vezes, não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou até mesmo uma perífrase, exatamente, né? Figura de estilo que consiste na substituição de uma palavra por uma expressão mais longa e com o mesmo significado, que é exatamente o que pegando novamente esse salmo de Davi, né? Meus dentes estão cheios de gordura. Então isso quer dizer que para essa pessoa ter gordura nos dentes, ela comeu carne, e para ela ter comido carne, quer dizer que teve uma festa, porque ninguém tinha 1 quilo de carne em casa. Para se comer carne não tinha onde congelar.
Então, para se comer carne, para matar um animal, era só em festa. Então, essa frase dele, tem os dentes cheios de gordura, queria dizer que ele estava muito feliz. E aí a tradução colocou: eu me alegro no Senhor. Dente cheio de gordura, né? Eu me alegro no Senhor. Vocês estão mais ou menos se familiarizando com isso, para a gente entender, né? Essas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não se tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, é preciso afastar o termo odiar da sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus, tá bom? Veja-se também o capítulo 14, item 5 e seguintes. Vamos parar aí. Alguma pergunta? Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento do Evangelho e até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir.